Hello, good morning, good afternoon, or even good evening, depending of course on the time you're watching this class. Elder aqui para mais uma aula de inglês. E hoje a gente vai tratar de um tema que é, ao mesmo tempo, super importante e bastante interessante. Nós vamos falar do Simple Present. E aqui a gente vai tratar do Simple Present na forma afirmativa, ok? Então, vamos lá. Basicamente nós vamos tratar de verbos quando nós estudamos o Simple Present, ok? Esse tempo verbal que é o presente simples. Então a gente vai tratar de como os verbos são usados, quais são as formas que os verbos apresentam dentro desse tempo verbal. Antes de nós começarmos, é preciso que fique bem clara a ideia de primeira, segunda e terceira pessoa para você. Então vamos tratar um pouco de primeira, segunda e terceira pessoa. Bom, o que é um discurso de primeira pessoa? O que é, na verdade, a primeira pessoa? A primeira pessoa é quem fala, ok? Quem transmite o discurso, quem faz o discurso. Então, por exemplo, nessa aula, nessa interação entre mim e você, eu sou o discurso de primeira pessoa. Quando eu falo, eu estou fazendo o papel de primeira pessoa, porque eu estou transmitindo a ideia, eu estou fazendo o discurso. E você que está recebendo faz o papel de segunda pessoa. Então, de forma geral, a gente poderia dizer que a primeira pessoa é quem faz o discurso, quem fala. A segunda pessoa é quem recebe o discurso, ou quem ouve, quem lê, né? Primeira pessoa e segunda pessoa. Então vamos lá para a primeira pessoa. Nós temos no inglês dois pronomes do sujeito que são de primeira pessoa. O primeiro pronome é o pronome I, que significa eu, e o segundo pronome é o pronome we, que significa nós. Então, I, pronome do sujeito de primeira pessoa do singular, we, pronome do sujeito de primeira pessoa do plural. Eu e nós. Para a segunda pessoa, nós temos o pronome do sujeito you, em inglês, né? Você ou vocês. Então, you pode significar tanto você quanto vocês. Então, é o pronome do sujeito para a segunda pessoa no inglês. E aí, para a terceira pessoa, nós temos 4 pronomes do sujeito. Nós temos o pronome he, ou seja, ele, she, ela, it, ele ou ela, they, que significa eles ou elas. Então, perceba só, quando nós temos o pronome he, por exemplo, he significa ele. Então, não é a primeira pessoa, porque não sou eu quem fala. Não é a segunda pessoa, porque he não é você. He é uma terceira pessoa de quem se fala. Então, por exemplo, eu converso com você, eu sou a primeira pessoa, você é a segunda pessoa, e nós falamos de alguma coisa ou de alguém. Então, essa alguma coisa ou esse alguém é o que nós chamamos então de terceira pessoa. Ele, ela, ele ou ela, no caso do it ou they, ok? Terceira pessoa. Tá clara a ideia de terceira pessoa? Bom, agora, a terceira pessoa, é claro que a terceira pessoa não se resume só aos pronomes do sujeito. Terceira pessoa é um sujeito de terceira pessoa é qualquer sujeito que não seja eu, que não seja você, ok? Que não é quem fala e que não é quem escuta ou quem recebe. Então, por exemplo, nós temos Michael Jackson. Michael Jackson, se eu converso com você e nós estamos falando do Michael Jackson é uma terceira pessoa, ok? Então, eu converso com você sobre Michael Jackson. Eu, primeira pessoa, você, segunda pessoa. Michael Jackson é uma terceira pessoa. Então, Michael Jackson, a gente poderia dizer que é equivalente a he, não é mesmo? Se eu digo que o Michael Jackson é excelente, ou se eu digo que ele é excelente, percebe que a conjugação é a mesma, né? A pessoa é a mesma. É uma terceira pessoa. Então, Michael Jackson seria equivalente a he, ele. My little brother, né? O meu irmão pequeno, meu irmãozinho, é equivalente a he, né? É equivalente a ele. Meu irmão pequeno ou ele, equivalente, ok? John's uncle, quer dizer, o tio do John. O tio do John é a mesma coisa que ele, ou seja, é terceira pessoa. Se conversamos sobre o tio do John,
esse tio do John, esse John's uncle, é uma terceira pessoa da qual nós estamos conversando, ok? The richest boy in the school, o garoto mais rico na escola, o garoto mais rico da escola é uma terceira pessoa, né? Marley, um nome, Marley, terceira pessoa, equivalente a he, equivalente a ele. Your dad, o seu pai, seu pai é um dos meus melhores amigos. Se eu digo isso, your dad is one of my best friends. Então, your dad é uma terceira pessoa, ok? Eu estou falando sobre uma terceira pessoa, ok? Então, todas essas partículas, todos esses exemplos são equivalentes a he. Vamos repetir. Michael Jackson, my little brother, third person. John's uncle, third person. The richest boy in the school, third person. Marley, third person. Your dad, third person. Vamos lá. Alguns exemplos para she, ok? Então, feminino, né? Terceira pessoa do singular. Feminino. My favorite actress. A minha atriz favorita é a mesma coisa que ela, ok? My favorite actress é equivalente a she, ou seja, é terceira pessoa do singular. George's new girlfriend, a nova namorada do George. Percebe que a nova namorada do George é a mesma coisa que ela? Então, terceira pessoa, ok? Your mom, a sua mãe. The last girl you kissed. The last girl you kissed, a última garota que você beijou. Isso também é equivalente a ela, certo? A última garota que você beijou não mora mais nessa cidade. Então, ela não mora mais nessa cidade, ok? Então é equivalente a ela. Feminino é equivalente a she, equivalente a ela. Feminino, singular, terceira pessoa, né? The queen, a rainha, equivalente a she. Juliet, one name, right? Equivalente a she. Alguns exemplos para it. Your name, seu nome. Então, estamos conversando sobre o seu nome. Essa coisa sobre a qual a gente está conversando, que é o seu nome, é uma terceira pessoa, é uma terceira coisa. Terceira pessoa no sentido de não sou eu e não é você que recebe, ok? The biggest country, o maior país. Terceira pessoa, equivalente a it. My mom's room, o quarto da minha mãe, equivalente à terceira pessoa. Her house, a casa dela. This email address, esse endereço de e-mail, né, é equivalente a it, terceira pessoa. The car I've just bought. The car I've just bought. O carro que eu acabei de comprar. Então, o carro que eu acabei de comprar não sou eu, não é você, é uma terceira coisa. Então, isso chamamos de terceira pessoa. Então, tá clara essa ideia de terceira pessoa? Ok, então vamos seguir com a aula aqui. Nós temos novamente, nessa parte, os 8 pronomes do sujeito. I, you, he, she, it, we, you, they. Ok. Nós temos I, you, he, she, it, você já sabe, são pronomes do singular. We, you and they, pronomes do plural. E aqui a gente tem então a diferença, qual é a forma que os verbos vão apresentar para cada um desses sujeitos, para cada um desses pronomes do sujeito, ok? Então nós temos esses verbos que estão aqui em azul. Esses são os verbos que vão aparecer na forma original, ok? Na forma infinitiva do verbo, não vai haver nenhuma mudança nesses verbos. Então eu tenho para I e para you os verbos na forma original. Então quando eu tenho uma frase afirmativa em que eu tenha ligado algum verbo a I ou a you, esses verbos vão ser ligados, vão ser conjugados, né, na forma original, ok? Nós não vamos apresentar nenhuma mudança nesses verbos. Da mesma forma, para we, you e they, que são pronomes do plural. Então, plural, o verbo vai sempre ter a forma original, a forma infinitiva. Então, o que muda vai ser só para he, she e it. Então, para he, she, it, nós vamos usar o verbo mais o s. Simples assim, ok? É a única coisa que muda. Verbos na forma original para I, you e plural. Verbos com o S no final para he, she, it. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Verbo like, por exemplo, que significa gostar, né? O verbo gostar. Então numa frase eu diria I like, eu gosto. Na frase afirmativa, I like. You like, você gosta. Vamos lá para o plural. They like, you like, we like. Então, nós gostamos, vocês gostam, eles gostam. Verbo na forma original, like. Já para he, she ou it, nós temos o verbo com o S no final. Então, he likes, she likes, it likes.
Então, he likes, ele gosta. É importante perceber que esse S ele não é plural, ok? Ele não significa que esse verbo está no plural. Muito pelo contrário, a gente sabe que isso é singular, né? A terceira pessoa do singular. He likes, ele gosta. I like, eu gosto. You like, você gosta. He likes, ele gosta. She likes, ela gosta. It likes, ele ou ela gosta. Ele ou ela, geralmente o it, como você já sabe, é um pronome que a gente usa não para quando a gente fala de uma pessoa ou de um ser animado, assim, né? Geralmente a gente está falando de alguma coisa, enfim. Por exemplo, se eu digo que a terra gosta de chuva, eu digo então, ok, ela gosta de chuva, eu diria it likes the rain. It likes the rain. Ela gosta de chuva. Eu estou falando de uma terra, de uma plantação, né, que gosta de chuva. It likes, ok? Então vamos ver aqui alguns exemplos, umas frases inteiras, né, para a gente ter uma noção melhor desse uso. I like classical music. Eu gosto de música clássica. I like. Like na forma original porque está sendo ligado, está sendo conjugado com I, né? Eu. You like classical music. Você gosta de música clássica. He likes classical music. She likes classical music. It likes classical music. Então, likes, likes, likes. E, para plural, a gente sempre tem o like. Sempre tem o verbo na forma original. We like classical music. You like classical music. They like classical music. Ok? Algum outro verbo aqui? O verbo speak, por exemplo. O verbo falar, né? I speak, eu falo. You speak, você fala. He speaks, ele fala. She speaks, ela fala. It speaks, ou ele ou ela fala. We speak, nós falamos. You speak, vocês falam. They speak, eles falam ou elas falam. Então, uma frase mais completa aqui. I speak English. I speak English. Eu falo inglês. You speak English. Você fala inglês. He speaks English, ok? Então é só esse S no final, é a única coisa que diferencia. He speaks English. She speaks English. It speaks English. We speak English. You speak English. They speak English. Então, speak, speak, speaks, speaks, speaks. E para plural, speak, ok? Mais um verbo, o verbo live, que significa morar ou viver. I live, eu moro ou eu vivo. Depende da frase, claro. You live, he lives, she lives, it lives, ok? Então, plural, live. We live, you live, they live. Uma frase, por exemplo, seria I live in Portland. I live in Portland. Eu vivo, eu moro em Portland, ok? Eu moro em Portland. I live in Portland. You live in Portland. Você mora em Portland, ok? He lives in Portland. Então, I live, he lives. She lives in Portland, it lives in Portland, we live in Portland, nós moramos em Portland, ok? You live in Portland, they live in Portland, ok? Então é isso, o que nós precisamos prestar atenção é que para a terceira pessoa do singular nós vamos acrescentar o S ao final do verbo, quando numa frase afirmativa, claro, e quando o sujeito for uma terceira pessoa do singular. Agora vamos para algumas exceções, algumas poucas exceções que nós temos aqui. Bom, quando o seu verbo terminar com S, Z, CH, SH, X ou O, nós não vamos acrescentar apenas o S, mas sim ES, ok? Lembrando, claro, que isso é só para a terceira pessoa do singular, ok? Então, temos verbos que terminem dessas formas, nós vamos acrescentar o S ao final desses verbos. Por exemplo, nós temos aqui o verbo buzz, que significa zunir, né, zumbir. Buzzes, ok? Buzz, buzzes. Então a gente acrescentou o ES. Go, goes. Touch, touches. Fix, fixes. Kiss, kisses. Wash, washes, ok? Então, acrescentando o ES ao final desses verbos. Verbo go e verbo ir. Verbo touch, que é tocar. Verbo fix, que é consertar. Verbo kiss, que é beijar. Verbo wash, que é lavar, ok? Buzzes, goes, touches, fixes, kisses, washes. Próxima regra, próxima exceção. Quando o nosso verbo terminar com consoante mais y, nós vamos trocar o y por IES,
S. Por exemplo, nós temos o verbo cry, que é chorar. Então, nós temos cry, terceira pessoa da forma afirmativa, cries, ok? Cries. Study, studies. Try, tries. Marry, marries. Fly, flies. Então, substituímos o Y por IES. Agora, uma observação importante sobre pronúncia aqui. Nós não vamos falar esse E, ok? Esse E que entra no final, ele não é pronunciado. Então, a pronúncia seria cries. Percebe que eu não falo o E? Não falo cries. Não. Cries. Studies. Studies. Não studies. Não. Studies. Tries. Marries. Flies. Ok? Outra observação é que o verbo tem que terminar com consoante e Y. Então, se o verbo terminar com vogal e Y, essa regra não vale, ok? Então, por exemplo, nós temos aqui os verbos play. Play, a gente só acrescenta o S, plays, ok? Termina com vogal e Y, por isso a regra não se aplica, ok? Então, somente o S para a terceira pessoa, claro. Buy, buys, somente o S. Enjoy, enjoys. Verbo play, que significa tocar, jogar, entre outras coisas. Verbo buy, que é comprar. Verbo enjoy, que é aproveitar, ok? Então, somente o S depois do Y. E a última regra, a última exceção, é com o verbo have, que vira has, ok? Então, terceira pessoa, na forma afirmativa, o verbo have fica com a forma de has. E só isso. Então, vamos montar aqui algumas frases para a gente ter alguns exemplos, né, de frases dentro do Simple Present da forma afirmativa, ok? Primeira frase. I have a white car. I have. Eu tenho. Ter, verbo ter, né? Verbo have está na forma original porque a pessoa é I. O sujeito é I, primeira pessoa, né? I have a white car. Eu tenho um carro branco. John's uncle lives in China. John's uncle lives in China. Então, John's uncle é o tio do John. Então, por isso que a gente usa o S depois do verbo live aqui, já que o tio do John é terceira pessoa, equivalente a he, né? Terceira pessoa do singular. Então, verbo mais S. John's uncle lives in China. Mora na China. Charles and I love traveling. O Charles e eu love traveling. Adoramos, amamos viajar. Love na forma original porque é plural, o sujeito, certo? Charles and I. O Charles e eu, plural. You look a little sad today. You look, você aparenta. A little sad, um pouco triste hoje. You look a little sad today. Look na forma original porque o sujeito é you, segunda pessoa. George's new girlfriend drives a really nice car. George's new girlfriend, a nova namorada do George, drives. Já que a nova namorada do George é terceira pessoa, equivalente a she, equivalente a ela, o verbo tem que ir com essa, então, drives, ok? A nova namorada do George dirige um carro bem legal, bem bacana. Jean and Beth sing in the church on weekends. Jean and Beth, plural, ok? Sujeito plural. Então, o verbo na forma original, sing, que é o verbo cantar. A Jean e a Beth cantam na igreja aos finais de semana. Então, vamos lá repetir essas frases. I have a white car. John's uncle lives in China. Charles and I love traveling. You look a little sad today. George's new girlfriend drives a really nice car. Jean and Beth sing in the church on weekends. Vamos aqui para mais alguns exemplos, mais algumas frases. The children go to bed very late. The children, as crianças, ok? Então, as crianças, plural, o verbo vai para a forma original, fica na forma original. O verbo go, então, né, o verbo ir, fica na forma original. The children go to bed very late. As crianças vão para a cama, vão dormir muito tarde. Marley buys flowers for his wife. O Marley, que é equivalente à terceira pessoa, equivalente a he, né, a ele, compra. Então, o verbo buy vem com S porque é a terceira pessoa, do singular. Marley buys flowers, compra flores para a esposa dele. For his wife. Marley buys flowers for his wife. The biggest country in South America has wonderful beaches. The biggest country in South America. O maior país na América do Sul. Que somos nós, ok? O maior país da América do Sul é singular, terceira pessoa, certo? O maior país da América do Sul.
Então, equivalente a it, né? Equivalente a it. Então, terceira pessoa no singular, o verbo have vira has, como vocês já sabem. Has, tem praias maravilhosas. Has wonderful beaches. The biggest country in South America has wonderful beaches. Her mom works in a restaurant. Her mom, a mãe dela, equivalente a she, works, ok? Verbo mais S. A mãe dela trabalha num restaurante. They speak really good English. They speak really good English. Eles falam. Então aqui está bem claro, né, que o they já é pronome do plural, então está claro que o verbo vai ficar na forma original. Eles falam inglês muito bom. They speak really good English. E finalmente, my little brother watches too much TV. My little brother, meu irmãozinho, meu irmão pequeno, watches. Então a gente tem o verbo terminado em CH, a gente acrescenta ES, como a gente já viu aqui nessa aula, quando temos terceira pessoa do singular, né? Meu irmãozinho assiste muita televisão, assiste televisão demais. My little brother watches too much TV. Finalmente, aqui os últimos exemplos. Your email address confuses me. Your email address, o seu endereço de e-mail, isso é equivalente a it, né? Terceira pessoa, singular. Confuses me. O seu endereço de e-mail me confunde. O seu e-mail me confunde. Your email address confuses me. Verbo mais S, né? My friends and I usually go out on weekends. Meus amigos e eu. Sujeito plural. Então o verbo fica na forma original. Go. Meus amigos e eu geralmente saímos aos finais de semana. My friends and I usually go out on weekends. The richest boy in the school lives near this park. The richest boy in the school, o garoto mais rico da sala, da escola. Então isso é terceira pessoa do singular, equivalente a ele, equivalente a he. Lives, verbo mais S, mora perto desse parque. The richest boy in the school lives near this park. You have a really lovely family. Você tem, you have. You, segunda pessoa, então o pronome fica na forma original. You have a really lovely family. Você tem uma família realmente adorável, amável. E o último exemplo. Lucy drinks coffee all day long. A Lucy bebe. Lucy, equivalente a she, drinks. Ok? Verbo mais S. A Lucy bebe café durante o dia todo. Lucy drinks coffee all day long. Let's repeat the sentences. Vamos repetir essas frases aqui. Your email address confuses me. My friends and I usually go out on weekends. The richest boy in the school lives near this park. You have a really lovely family. Lucy drinks coffee all day long. Então essa foi a nossa aula sobre o Simple Present na forma afirmativa. Basicamente nós vimos que quando o sujeito é terceira pessoa do singular, o verbo que vai ligado a esse sujeito, o verbo que vai conjugado a esse sujeito vai apresentar uma forma diferente, ok? Bom, estude bastante essa aula e te vejo na próxima aula. See you next class. Goodbye.